Bem-vindos à nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante, chamado A Dissolução da Graça. Ele se baseia muito ali nos versículos 3 a 5 da Epístola de Judas, né? Isso mesmo. E a nossa ideia aqui é explorar um pouco as ideias principais sobre fé, sobre graça, soberania divina, tudo como está apresentado nesse texto. Exato. E olha, já começa forte, né? O texto diz que Judas sentiu aquela urgência de escrever, pedindo para o pessoal pelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Uma chamada bem direta. Muito direta. E o motivo, porque segundo ele, certos homens se infiltraram ali, sabe, para transformar a graça de Deus em dissolução. Essa palavra é chave aqui. Vamos tentar entender o que ela significa nesse contexto. Perfeito. E essa urgência do Judas, ela já cria um contraste importante que o texto que a gente está analisando explora bastante. Que contraste seria esse? De um lado, tem essa fé entregue aos santos. O texto apresenta como algo sólido, sabe? Definitivo. Do outro lado, tem o que o material chama de fé produzida pela vontade humana. Ah, sim. Essa é descrita de um jeito bem crítico, né? Como se fosse uma muleta ou um arrimo da desesperança. Exatamente. A ideia que passa é de uma fé meio utilitária, talvez, que a pessoa só busca em momentos de aperto, de necessidade específica. E depois o texto até sugere que essas pessoas voltam para uma religião de segunda mão, né? O que me leva a pensar qual é a crítica principal a essa fé mais circunstancial. Olha, o ponto central, segundo essa análise, parece ser a dificuldade em aceitar a soberania de Deus. Principalmente, claro, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria, né? Bem-vindos à nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante, chamado A Dissolução da Graça. Ele se baseia muito ali nos versículos 3 a 5 da Epístola de Judas, né? Isso mesmo. E a nossa ideia aqui é explorar um pouco as ideias principais sobre fé, sobre graça, soberania divina, tudo como está apresentado nesse texto. Exato. E olha, já começa forte, né? O texto diz que Judas sentiu aquela urgência de escrever, pedindo para o pessoal pelejar pela fé que, de uma vez para sempre, foi entregue aos santos. Uma chamada bem direta. Muito direta. E o motivo? Porque, segundo ele, certos homens se infiltraram ali, sabe, para transformar a graça de Deus em dissolução. Essa palavra é chave aqui. Vamos tentar entender o que ela significa nesse contexto. Perfeito. E essa urgência do Judas, ela já cria um contraste importante que o texto que a gente está analisando explora bastante. Que contraste seria esse? De um lado, tem essa fé entregue aos santos. O texto apresenta como algo sólido, sabe? Definitivo. Do outro lado, tem o que o material chama de fé produzida pela vontade humana. Ah, sim. Essa é descrita de um jeito bem crítico, né? Como se fosse uma muleta ou um arrimo da desesperança. Exatamente. A ideia que passa é de uma fé meio utilitária, talvez. Que a pessoa só busca em momentos de aperto, de necessidade específica. E depois o texto até sugere que essas pessoas voltam para uma religião de segunda mão, né? O que me leva a pensar qual é a crítica principal a essa fé mais circunstancial. Olha, o ponto central, segundo essa análise, parece ser a dificuldade em aceitar a soberania de Deus. Principalmente, claro, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria, né? O texto argumenta que reconhecer essa soberania, entender que Deus age, bem, segundo a vontade dele, que é descrita como justa e perfeita, e não por favoritismo, isso seria um sinal de ter recebido a graça para entender Deus em Cristo. Entendi. Sem essa aceitação, a pessoa ficaria só na superfície, tipo
como o texto diz, um religioso inveterado. Mais na forma do que no conteúdo. Isso. Exatamente essa ideia que o material passa. Fica mais no ritual, talvez, do que na essência da fé que Judas descreve. Tá, entendi. E voltando àqueles certos homens que Judas menciona lá no versículo 4, os que convertem em dissolução a graça. O texto reforça que eles foram destinados para este juízo. Sim, um ponto bem complexo. Sempre gera discussão, né? Mas o texto também diz que isso não tira a responsabilidade deles. Como é que o material aborda essa tensão e essa forma deles agirem furtivamente? Pois é, o texto toca nessa relação delicada entre o que Deus já conhece e a ação humana, né? A análise sugere que, embora na perspectiva divina o fim possa estar traçado, são as escolhas, as ações dessas pessoas que as levam à condenação. Então a responsabilidade continua sendo delas. Sim, e agem furtivamente porque eles se infiltram, né? Vão minando a fé por dentro, muitas vezes sem fazer barulho. E a dissolução que eles causam, o texto define como um processo de desagregar mesmo. Desagregar? Como assim? Tipo, decompor a verdade, sabe? Banalizar a ideia da graça. E isso levaria, segundo o texto, a uma deterioração moral. Usa palavras como devassidão, imoralidade. Então não é só uma questão de comportamento errado, é algo mais profundo que mexe com a teologia mesmo. Exatamente. A análise vai fundo nisso. Argumenta que essa banalização da graça, no fim das contas, é como negar a suficiência do sacrifício de Cristo. Faz sentido. Se a graça vira algo banal, A obra na cruz perde o valor central, né? E diminuindo a obra, você acaba negando aquele que a realizou. O texto até diz que Cristo é a própria graça encarnada, tanto a doação como o doador da vida eterna. nossa, forte isso. E interessante como o autor usa a fraqueza humana para ressaltar a força da graça. Ele cita Paulo, né? Quando sou fraco, aí é que sou forte. A graça, nessa visão, não aparece apesar da nossa fraqueza, mas justamente quando a gente reconhece essa fraqueza. Essa conexão entre graça e fraqueza reconhecida é um contraponto bem interessante para outra reação que o texto critica bastante, né? Aquela de quem, no meio da aflição, chega a pedir a morte. Sim, o texto é bem direto nesse ponto. Chama isso de ausência de fé na graça. A interpretação ali é que desejar a morte seria uma fuga, sabe? Uma tentativa de evitar as consequências de atos que o texto chama de grosseiras torpezas contra a santidade de Cristo. Em vez de encarar a situação pela ótica da graça, Exato, em vez de lidar com a situação à luz da graça disponível. e qual seria, então, a resposta que o texto considera, digamos, apropriada nesses momentos difíceis? A postura defendida é a oposta, a fuga. É a humilhação diante de Deus, a confissão, sabe? Admitir que precisa da graça dele, pedir misericórdia. Uhum. O texto usa aquela imagem poderosa do olheiro eterno, que tem soberania sobre o barro. Ele pode moldar, quebrar, refazer o vaso, tantas quantas forem as vezes que a sua soberana vontade quiser. Uma metáfora forte sobre confiança e submissão, mesmo na dificuldade, né? Exatamente. Mesmo quando a gente não entende o porquê ou quanto o processo é doloroso. Isso levanta uma questão importante sobre como o sofrimento é visto e respondido dentro dessa moldura teológica apresentada. Certo. Então, para a gente ir amarrando o que a gente viu aqui. O material analisou essa diferença entre uma fé genuína, constante, e uma fé mais utilitária, né? Isso. Falou da importância central da soberania de Deus, defendeu a suficiência total da graça de Cristo. E ecoou o alerta de Judas contra essa dissolução da graça causada por influências que vêm de dentro de forma enganosa. E é importante notar, como você disse, que o autor do texto não acha que isso ficou lá no passado, né? De forma alguma. Ele traz essa advertência para o presente. Ele expressa uma preocupação com o que ele percebe em algumas práticas religiosas de hoje. Aquela crítica sobre púlpitos sem a cruz e de cruz sem crucificados com Cristo. Essa mesma. Sugere uma superficialidade, talvez. Uma desconexão com o coração da mensagem da graça, que é sacrificial, transformadora. Isso deixa a gente com uma reflexão, né? Com certeza. Como é que essa exortação lá de Judas para pelejar pela fé se aplica hoje em dia? De que maneiras essa dissolução da graça pode estar acontecendo agora, no nosso contexto? E como a gente pode discernir isso? Fica aí algo para a gente pensar, né?